Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem e espero que você deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação e compartilhe os vídeos. E se quiser ajudar financeiramente, você pode também. O que é que você tem que fazer? O Pix é esse, tá? robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Se você quiser ajudar, nos ajude. Se você quiser. Nós estamos aí, talvez acho que a maior crise da humanidade seja a crise existencial, né? A crise existencial. Porque veja, a nossa humanidade não está preparada para descobrir a verdade. Ela não está preparada para descobrir que ela está sendo governada por seres ocultos que ocupam corpos humanos e às vezes até corpos sintéticos. Ela não está preparada para descobrir que as pessoas podem introduzir walkings ou outras almas dentro de um corpo quase morto. Uma técnica que eles usam para levar a pessoa até o estágio de quase morte para que um ser possa ocupar um espaço. E aí você vai dizer aquilo ali é dupla personalidade. As pessoas não estão preparadas para descobrir que o nosso mundo vem sendo governado pelos sionistas que criaram sociedades secretas, que criaram sistema, a sociedade de Sião, que criaram os Illuminatis, que criaram os Cavaleiros Templários, que a maioria deles eram judeus, que criaram vários sistemas que têm controle sobre os governos. Tá? E não confunda sionista com judaíta, nem israelita, porque tem muito sionista, quase todos sionistas são judaítas, mas nem todo judaíta é sionista. Tá? Sionismo é os sionistas têm um sistema de crença. Eles são cabalistas. Eles têm culto secreto. Eles sabem que o Jeová não é Deus. Eu tenho pena, porque é o seguinte, gente, eu fico aqui. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando para você e as mesmas emoções sentindo. Nossa vida na Terra, ela tem duas realidades. Uma, aquela que supostamente a gente vê, percebe. E a outra, a realidade verdadeira. Ok? Uma é a simulação, é a Matrix. Mas a Matrix não é não é somente um holograma, ela é um sistema de pensamento, de cultura, de atitudes, de palavras, de ações, de pensamento, etc, etc, etc. Ok?
quando eu falo que as pessoas não estão preparadas para isso, porque a gente olha, a gente vê, né? A gente vê que as pessoas assistem os nossos vídeos, mas as pessoas não dão valor. Desculpa eu ser bem honesto, né? Eu não gosto de dourar pílula para ninguém. Né? Porque elas vêm, assistem, mas não têm coragem de deixar um like. Ah, não, porque eu não gostei do vídeo. Então, se você não gostou do vídeo, o que você está fazendo olhando um canal que você não gosta de assistir os vídeos do canal? Porque eu, sinceramente, eu olho no YouTube somente canais que eu dou algum sentido, que vai ter algum proveito para a minha vida. Eu não vou assistir canal que... tem coisa aí que eu prefiro nem olhar. Tá me entendendo? Muito bem. Dito isto, vamos a nosso estudo de agora. O último vídeo eu falei de Javé Jeová, o demiurgo alienígena, né? A cara do alienígena lá tá bravo. Né? Alguém vai dizer assim, mas será que ele é assim mesmo? Será que ele é de que jeito ele é? Bem, eu não posso explicitamente falar para vocês, mas coisa boa não era, sabe por quê? Porque ele todo o tempo se escondeu por detrás de fogo, nuvem e etc. lá no Antigo Testamento, né? Era porque ele era um espírito. É mesmo, garoto? Não acredito. Só um louco que lendo a Bíblia acredita que esse ser lá é onisciente, onipresente, onipotente, eterno. Porque tudo que está aí contradiz essa grande mentirada teológica. Né? Vamos lá. Eu vou estudar, eu vou refletir com vocês agora uma coisa. Porque tem muita gente aí que diz assim, não tem nada a ver os Anunnaki, os Elohim, os Arconte, esse cara está inventando isso, não sei de onde ele tira essas ideias, não tem nada a ver. Né? Outro dia alguém me disse assim mesmo, eu não sei porque as pessoas não convidam você para live. Não, eles não gostam de convidar ninguém para live que não fale o que eles gostam de ouvir. Eles não convidam para live pessoas que não têm... que vão falar aquilo que eles... Nossa, eles não gostam. Eles querem para lá pessoas que ficam lá, sabe, falando, desbaratando um monte de coisa que às vezes eu assim, vamos lá, né? Eu aqui tenho algumas referências, né? Tipo David Icke, né? John Lamblage, o Jean Valjean, a Anabel Sampaio, Mauro Bliglino, Paul Wallis, cada um na sua área, mas eu, entendeu? Dou valor. Agora, tem muita gente aí que não me diz de onde estão tirando referência para determinadas coisas, né? O sistema, ele gosta muito disso, né? De que as pessoas falem coisas que, por exemplo, pareçam loucas, porque é muito mais fácil de desacreditar. Aí é que está o problema. Então, quando você fala de Matrix, simulador, essas coisas todas, o cara diz, isso é loucura, isso eu não vou nem dar confiança para isso. Porque é isso mesmo que o sistema quer. Tá? Porque a gente vem aqui e fala coisas que os benditos racionalistas, e eu sou muito racional, se é que você me entende, eu sou muito racional mesmo. Não é em qualquer porcaria que eu acredito, não, quando falam por aí. Entendeu? Então, esse canal aqui é bem diferente de alguns que tem por aí, tá? Podem até falar a mesma coisa, mas não na mesma proporção e nem na mesma profundidade. A primeira pergunta é uma pergunta filosófica.
Quem são os deuses? Aqui o escritor diz o seguinte, do artigo. O ouvinte me perguntou se a identificação dos Anunnakis sumérios e dos arcontes gnósticos com os ET modernos poderia ser aplicada a outros deuses em diferentes culturas, como os mitos gregos e nórdicos. Eu estou falando bem devagar, tá? Quase parando. Uma grande questão e absolutamente essencial para uma orientação clara e sóbria para a desconcertante questão das entidades alienígenas visitantes, tá? Antigos astronautas, deuses em discos voadores e etc. Utilizo 3 classificações simples para vários deuses descritos na mitologia e em textos antigos. Primeiro, as tábuas cuneiforme suméria acadiana, a Bíblia, os manuscritos do Mar Morto e os códices de Nag Hammadi. Eu vou até marcar isso aqui, porque eu quero que alguém depois venha aqui e diga assim, sabe, que não tem nada a ver, tá? Olha só, eu utilizo as tábuas cuneiformes sumério-acadianas, a Bíblia, os manuscritos do Mar Morto, os códices de Nag Hammadi, que é dos gnósticos, ok? Então, o nosso canal não está longe do reino de Deus. Nosso canal está dentro das conformidades que grandes pesquisadores fazem, ok? Enquanto alguns querem se dedicar unicamente em comparar os Anunnaki aos Elohims da Bíblia, o nosso, pesquisador aí diz o seguinte: a Bíblia também é utilizada, mas os códices de Nag Hammadi e os escritos de Corã, os manuscritos de Corã. Então, portanto, quando a gente diz que Elohim, Anunnaki e Arconte são as mesmas coisas, nós não estamos errados. Errado tá quem acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas o fulano falou no canal dele. Eu não estou interessado em saber o que o fulano falou no canal dele. Eu não sigo canal e não, eu faço as minhas pesquisas. Eu não sou reprodutor de pensamento aqui de canal dentro do YouTube, ok? Aqui a gente vai pesquisar. Aqui eu sento e corro atrás de informações não brasileiras, que tem muito pouco, tá? Mas inglês, alemão, italiano, espanhol, tem muito artigo bom de pesquisadores sérios, tá? Então, quando você olhar esse canal aqui e ver por que nós falamos que os deuses, tá? Os Elohim, os Anunnaki, os Arcontes são as mesmas figurinhas, só mudam de nome, ok? Entenda por quê. Porque nós estamos pesquisando e estudando o assunto, né? Então, as entidades relatadas em encontros com ETs e avistamentos de OVNIs, a primeira classificação
é puramente psicológica. Alguns deuses não são entidades autônomas, independentes de nós, mas projeções de processos naturais intrapsíquicos. Intrapsíquicos. Projeções, tá, do nosso inconsciente. E diz o autor do artigo: eu chamo esses deuses de psicodivindades, porque eles se manifestam através da nossa psique. Mesmo que representem forças atuantes na natureza, o que acontece no mundo natural também impacta a psique humana e a permeia, de modo que os deuses da natureza também são intrapsíquicos. Por exemplo, o mito nórdico, o Wotan, ou Odin, é uma divindade xamânica, ou um xamã deificado, que representa o poder da visão superior e o dom da adivinhação. Estas são capacidades que passam a ser incorporadas ou personificadas, se preferir, na figura de Odin. A capacidade que Odin possui são paranormais, portanto, divinas, tanto no sentido de estar além da norma humana, quanto sendo de se assemelharem a faculdades que poderíamos imaginar que os seres sobre-humanos tivessem. E eu vou abrir aqui um espaço para fazer o seguinte comentário. Olha, vejam só. A Igreja Católica, ela tem um panteão de entidade chamada santos. Seres dotados de alguma capacidade paranormal, tá? Que a igreja resolve canonizar. É caro canonizar, tá? Não pense que é barato, não. Para ser santo na Igreja Católica tem que gastar dinheiro, ok? Então, você observa que os santos católicos, a maioria, pode observar, e eu digo isso de cátedra, que conheço bastante esse aspecto. A maioria desses santos foram pessoas que comeram o pão que o diabo amassou com o pé, ou que o Jeová amassou com o pé. Porque você não encontra um santo que tenha morrido tranquilo. Eram doenças horríveis, os caras tinham poderes de estar em dois lugares ao mesmo tempo, que se chama bilocação. Você já ouviu falar de bilocação? Pois é. Alguns tinham poder da capacidade de ler a mente do ser humano, tá? Dá um exemplo rápido. Padre Pio de Peutreucina, eu acho que é assim o nome. Tá? Esse apareceu com as chagas na mão de Jesus. Ele lia a mente das pessoas quando iam lá se confessar com ele. Ele estava em dois lugares ao mesmo tempo, sem ter saído do quarto dele. E fora isso, você olha outros fenômenos. Quando aconteceu o milagre de Fátima, aquele chamado milagre do sol, que todo mundo, oh meu Deus, oh coisa, oh
Hã? Os pesquisadores foram atrás de correram atrás de tentar ver, né, o que era que tinha acontecido. E a conclusão que se chegou é que, primeiro, não era Maria, mãe de Jesus, que tinha aparecido para aqueles 3 meninos. Era um ser extraterrestre. Segundo, o objeto que vinha e deixava esse ser era uma nave extraterrestre. O que apareceu, que o pessoal pensava que era o Sol que estava girando, não era. Era o equipamento aonde a suposta Nossa Senhora de Fátima vinha. Tem pesquisa. Depois a igreja pegou a Lúcia, que viu tudo isso e percebeu que não era Nossa Senhora, e enfiaram ela dentro de um convento, trancafiaram ela lá. Tá? E depois apresentaram ao mundo uma irmã Lúcia falsa. Quem apresentou? Um papa envolvido com a maçonaria. Né? Então a Igreja Católica tem um panteão de deuses. A Igreja Católica colocou Maria no status de deusa, só não tem coragem de dizer que é. No vídeo passado eu falei sobre a Áshera, Astarte e outras que simplesmente desapareceram da Bíblia. Porque esse pessoal adora mulheres. Então, sejamos sinceros. Né? As deusas foram todas escondidas. Inclusive, os gnósticos foram os únicos que disseram assim: existe uma mãe no céu, se chama Barbelô. Eles chamam a deusa Sofia. Para você ter uma ideia da grandiosidade da coisa. Tá? Então, por exemplo, né, ele falou aqui do Odin, né, que também tem uma representação muito grande. Tem muita semelhança com divindades, inclusive indígenas. Tá? No entanto, são capacidades intrapsíquicas plenamente dentro do nosso alcance de evolução. Tá? Então vamos lá. Ou consideramos o deus da natureza Osíris, que foi fundamental para a religião egípcia. Ele representou processos de morte e regeneração na natureza, no nível celular. Daí um deus dos grãos. Tá? Paralelo outros processos na psique humana, como o deus que morre e ressuscita. Osíris, tá? Não está totalmente além da realidade humana. Os psicodeuses são interativos no âmbito da nossa experiência mental e sensorial. Eles são, em certo sentido, extensões e reflexo de nós mesmos e de outras criaturas sencientes. A mitologia nórdica descreve o conflito celestial entre duas gerações de deuses, os Vanir e os Aesir. Os Aesir representam uma classe de deuses de estatura cósmica e sobre-humana. Eles não são psicodivindades, mas cosmodivindades. São psicodivindades
e cosmodivindades. Tá? Poderes divinos que permeiam o cosmos em geral. Eles produzem e sustentam os mundos manifestos sem se manifestarem. Claro, eles também podem alcançar a psique humana e entrar em nossa consciência. Eles podem ir a qualquer lugar se quiserem. Os gnósticos ensinavam que os autênticos deuses cósmicos, as divindades plerômicas ou aeões, não invadem, tá? E nos subjugam. Então preste atenção que eu quero marcar isso aqui. Ó. Tá? Eles diziam que os autênticos divindades cósmicas, tá? Do pleroma não nos invadem e não nos subjugam. Então aqui está a diferença, tá? Das divindades que estão aqui, mais uma vez, de todos os seres que estão dentro do pleroma, tá? Inclusive os antropos. Os antropos, tem seres humanos aqui no pleroma, vivendo aqui. O que foi reproduzido foi o segundo e o terceiro Adão, porque diríamos assim, é a representação da humanidade que está no pleroma. Os humanos foram projetados aqui. Por isso que existe o Adão, chamado Adão Cadmo, mas a gente prefere chamar de antropos. Humano. Né? Os humanos do pleroma. E tem gente que acha que não existe humanos no pleroma. Tem. São da nossa família. Os arcontes e o demiurgo, eles imitam. E eles são esses seres Anunnaki, Elohim, arcontes, eles são intrapsíquicos, eles invadem mentes, consciências, almas. Se alimentam de nossos sentimentos, de nossas emoções. Né? Eles adoram ver um mundo sofrendo, um mundo com muita dor, um mundo onde as pessoas estão entrando em estado de desespero, porque, nossa, a gente libera um monte de toxina no nosso sangue e eles vão e se sustentam, se alimentam daquilo. Eles adoram uma guerra, uma panda, né? EMI, né? Eles adoram. Por quê? Porque são seres que, ao desencarnarem, não vão em estágios completamente despreparados e vão com seus corpos luminosos, corpos de glória, ou corpo, diríamos assim, ressurretos ou corpos moronciais, e acabam, coitados, sendo alimentos para arcontes, Elohim, Anunnaki, etc, etc, etc. Tá? Eles têm limites excelentes. Os deuses, as divindades do pleroma não invadem e não subjugam nenhum ser humano. Eles têm limites excelentes. Eles não assumem forma humana. Eles não são deste mundo, mas também não são totalmente inacessíveis a este mundo.
né? Que coisa linda, né? É algo profundamente emocionante. Eles não são deste mundo. Eles não são deste mundo aqui, desse sistema de coisas. Mas eles não são inacessíveis. A gente pode acessá-los. A gente pode contactar com eles. Nossa, que coisa. Que tremendo, né? Que tremendo. Nós não estamos de tudo perdidos. Existe uma esperança no fim do túnel. O pleroma, esse lugar aqui, é o lugar da plenitude, da completude, enquanto que o kenoma é o lugar do vazio, do nada. O nosso destino é o pleroma. É voltar para casa. É voltar para os nossos irmãos antropós. Essa é a esperança que não nos deixa desistir. As cosmodivindades são forças fundamentais modeladoras dos mundos manifestos, enquanto que as psicodivindades representam nossas capacidades de experimentar tudo o que assim é manifestado. Na linguagem gnóstica, as cosmodivindades são os aeões, os deuses plerômicos, os geradores, como gosto de chamá-los. Pleroma significa plenitude. Plenitude. Em termos astronômicos, o pleroma dos aeões é o núcleo galáctico ou o centro galáctico. Os episódios de abertura do mito de Gaia apresentam uma tentativa de descrever a natureza e a atividade dos aeões. Vocês já viram, eu já mostrei isso lá no coisa, né? Aqui, ó. Tá vendo? O núcleo galáctico é aqui, é a sede dos aeões. Isso aqui, pessoal, é aqui, nesse lugar, que está o centro de gravidade de tudo, é o Uno. É lá que está a manifestação do Pai, da Mãe, do Filho e da Filha. É lá que está todos os aeões, seres divinos de diversos graus e diversidades. É lá que está também os antropós, criados aqui nessa região, ó. Essa região aqui. Ok? Você está entendendo? Então nós precisamos entender que o centro galáctico, aonde está os deuses, as divindades cósmicas, diríamos assim. E ele fala aqui, né? Entre essas duas classes de deuses, eu estava lendo aqui, vamos lá. Os episódios de abertura do mito de Gaia apresentam uma tentativa de descrever a natureza e a divindade dos aeões. Entre essas duas classes de deuses está um terceiro grupo, uma classe
ambígua de entidades que são, em parte, psíquicas e parte cósmica. Eles são chamados de trapaceiros nos estudos antropológicos e na mitologia comparada. A tradição indígena das Américas está repleta de trapaceiros que interagem com os povos nativos, geralmente de forma lúdica. Existe uma vasta gama de entidades trapaceiras que não fazem mal e não têm a intenção de enganar. Suas malandragens são pura diversão e muitas vezes podem ser uma forma de instruir os humanos na sobrevivência, adaptação e até mesmo no autoconhecimento. Muitos destes trapaceiros assumem formas de animais, como coelho, raposa, corvo, coiote e assim por diante. Tá? Estas entidades que mudam de forma pertencem ao habitat planetário tanto quanto nós. Seus poderes psíquicos e animistas deste mundo, próximo dos poderes animais, reconhecidos por todos os povos indígenas como aliados da espécie humana. Tá? De que ele está falando? Ele está falando as fadas, né, dos pequenos folclores celta pertencem a essa classe. Né? A sabedoria indígena ensina que podemos saber plenamente o que significa ser humano, ao menos que demonstremos humildade para aprender com os seres não humanos. As entidades malandras também incluem os espíritos de várias espécies de plantas psicoativas, fungos e cogumelos. Né? Então, vejam, o livro de Urântia fala de uma classe de seres, que eu vou mostrar aqui, que eles chamam de, tá? Eles chamam assim, são seres intermediários. Estes seres intermediários, tá? São os primários e os secundários. E eu já fiz vídeos aqui. Tá? Certo? Você vai entender isso aqui, ó. O livro de Urântia fala que existem criaturas que foram criadas na Terra, que são os seres primários, seres intermediários. Eles são primários e os secundários. Os primários quais são? São aqueles que as pessoas conheceram como deuses, supra-humanos. Anunnaki, Elohim, tá? Arcontes, são todos aqui da área primária. Os secundários são quem? São os djinns, os daimons, tá? Os daimones, os gênios, os devas, os shedim, todos estão dentro dessa classe aqui, né? As fadas, os gnomos, tudo está nesse grau aqui. Eles são seres intermediários, mas são secundários. Mas vale lembrar também, tá, que os djinns da cultura islâmica, eles podem ser éticos ou não éticos. Os daimon também. Então, todos os seres intermediários, primários e secundários, eles podem ser éticos ou não éticos. Ok? Os djinns podem, se alimentam, formam clãs, tá? Eles
eles têm família, morrem, ok? Todos esses seres primários e secundários, eles podem morrer. Eles estão entre o mundo fractal e o mundo material. Então eles estão aqui dentro do mundo moroncial, aonde eles podem se mover. São seres, digamos assim, hiperdimensionais, ok? E muitas vezes são confundidos com alienígenas e extraterrestres. São confundidos. Eles vivem numa espécie de mundo paralelo ao nosso, numa dimensão oculta, em um Olam que muitas vezes nós não damos valor. Mas vamos lembrar, e eu que sou do interior, posso dizer isso para vocês, quantas vezes eu vi pessoas que chegavam, né, de garapés, e a criança chegava, eles chamavam aqui o termo assombrada. O que é assombrar? É fazer sombra sobre uma outra pessoa. Eu me assombrei. Por quê? Porque uma sombra ficou sobre você. Então, a criança chegava, por quê? Porque tinha levado um choque, tá, energético, que estava num garapé, e uma dessas entidades, desses seres, tá, que habitam esses lugares, matas, águas, mares, pedreiras, lugares desertos, eles acabam interferindo, tá, no mundo da psique humana. E aí a criança chegava com febre, e aí eles eram levados para aqueles xamãs, chamados de benzedores, que benziam, rezavam, as rezadeiras, que está acabando isso, por sinal, né? E a pessoa ficava boa. Eu vi muito isso acontecer. Gente que via as uiaras, ou iaras, aquelas mulheres bonitas das águas, que os indígenas, gente que via as caiporas, vários fenômenos aconteciam, garapés, matas e etc. E muitas vezes as pessoas tinham que ser rezadas. Por quê? Porque aqueles seres não era a intenção deles fazerem mal. É que o campo energético deles é muito forte e acabava atingindo aquelas pessoas. Eles não são demônios, como alguns fanáticos religiosos falam por aí, tá? Porque os daimons da cultura grega também, tá? Também, certo? Inclusive, nessa tradução aqui do Novo Testamento, de José Reis Chaves, que é da editora Chico Xavier, tá? Ele vai falar, tá, sobre, ok? Ele vai falar aqui sobre exatamente dos, né, demônios, que são demônios. Então ele é espírita. Nem sempre eu vou concordar com isso, mas eu vou ler aqui, né? O que são demônios? A hermenêutica nos ensina a interpretar os textos antigos, entre eles os da Bíblia, segundo ela. Para a interpretação correta deles, uma das regras mais importantes é que se deve conservar o significado das palavras
na época em que o texto foi escrito, e não o inverso. É com o diabo que os teólogos fizeram uma confusão dos diabos. Em grego, a língua em que é escrito o Novo Testamento, diabolos significa símbolo do mal, da divisão, sendo, pois, contrário da síntese que reúne, que resume, sintetiza. Na Bíblia, na filosofia, a síntese é quase sinônimo de um substantivo coletivo, o que une, enquanto que a análise é quase sinônimo do diabo, pois aquilo que separa e desune. Tá? Satanás tem significado semelhante ao do diabo, porém eles não são espíritos, mas símbolos do mal que não podem ser confundidos com simbolizado por eles. Tá? Lúcifer, tá? Ele vai dar explicação sobre isso aqui, né? Que tem um monte de idiotice realmente na cabeça de pessoas por aí que não estudam, fico falando zerda, né? Lúcifer, a palavra deriva do substantivo latino lucis, luz, e do verbo também latino ferre, né? Que é transportar, quer dizer, portador da luz, que é uma alegoria da inteligência e não um espírito. Tá? Então, os demônios na língua grega, em que foi escrito o Novo Testamento, eles são daimones, que no singular é daimon. Tá? Eles significam o quê? Almas ou os espíritos humanos, tá? Podem ser maus no sentido de não éticos, atrasados, mas podem ser também bom ou até espíritos santos, que são, tá, canonizados. O que é que ele está tentando dizer aqui? Que os daimons do grego são espíritos humanos, o que aí já é um equívoco. Os daimons são seres existentes. Eles, os djinns, shedins, devas, elementais, eles fazem parte de uma ordem intermediária de seres. Tá? Essa ordem deles eles são da ordem secundária. São intermediários secundários. Os primários são aquelas divindades chamadas Anunnakis, Elohim, Arcontes e por aí vai. Tá? Então, em algumas coisas ele está certo, no sentido da explicação que ele está dando. Porque quando você recorre a um texto bíblico, e aí esse povaréu faz uma zerda grande, né? Eles pegam e Jesus expulsou os daimons, né? Os daimones de tal pessoa. Uma legião de daimones. Quem eram esses seres? Eles não eram éticos ou não éticos. Se alguém de repente invadia uma área que eles consideravam que aquilo era uma agressão a eles, eles reagiam, como fazem hoje. Tá? Por exemplo, se você entra numa mata e começa a fazer alguma bobagem lá, eles se acham no direito de se defender. E para isso, às vezes, eles acabam criando problemas a nível psíquico, intapsíquicos das pessoas. Desculpa, deixa eu tirar aqui essa sandália que está doendo o pé. Então, essa é a via de regra que a gente tem que ter. As pessoas, às vezes, leem a Bíblia e deturpam tudo. Primeiro, elas começam a confundir demônio com diabo, com Satanás, com Satã e com Lúcifer. Aí misturam tudo e dizem que tudo é. Por exemplo, agora eles deram com a onda de anjo caído. Que os anjos caídos estão todos lá na Antártida.
tudo congelado. Tem até um filme, A Caverna do Diabo, em que eles chegam lá e os seres são muito parecidos com esse aqui, ó. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele está dentro do gelo. E eles vão dizer que esses aqui são os anjos caídos. Tá? Os fanáticos religiosos no mundo, esses crentes, a única coisa que ele sabe falar é de anjo caído, de capirote e, né? Você vai lá naquela igreja e o cara tá lá, fala, demônio, fala, eu vou acabar com a vida dele, eu vou acabar com as finanças dele. Tudo isso não passa de hipnotismo ou o inconsciente da pessoa. Não é que eles não existam. Eles existem. Mas eles não perdem tempo dentro de igrejas. Né? Eles podem causar malefícios? Podem, quando eles acham que estão sendo... Tá? Por isso que a gente não chama eles de maus. Eles são éticos ou não éticos. Tá? Certo? Então, eles também não deixam de serem divindades, né? Certo? Eles podem também ser metamorfos, podem contar histórias fantásticas e realizar todo tipo de ilusões inteligentes, mas não fingem ser deuses cósmicos, tá? Isso eles não fazem. Aqueles que se apresentam como cosmodeuses, nossos criadores, assim por diante, poderiam ser chamados de deuses malandros, que são exatamente quem? Tá? Que são exatamente os seres intermediários primários. Tá? Os Anunnaki, os Elohim, eles se passam por deuses, mas eles não são as deidades principais. Né? Tá? Então, aqui, o Demiurgo e a Sofia. A divindade impostora final é Jeová, o Deus Pai da Bíblia. Está bem aqui, ó. Tá? Esta entidade do Senhor dos Arcontes, ou o Arconte-chefe, chamado de Pró-Arcon. Tá? Chamado de Pró-Arcon. Por quê? Porque ele é o Demiurgo. Ok? Jeová é um Deus trapaceiro que finge ser um Aeon, um gerador. Quando os gnósticos explicaram esta distinção, foram violentamente resistidos, em alguns casos assassinados pelos devotos do pseudo-deus. Ok? Por que os gnósticos foram mortos? Pelo mesmo motivo que morreu Jesus. Porque Jesus disse: esse aí, vosso pai, é mentiroso e é o pai da mentira. A quem ele estava se referindo? Não estava se referindo ao capiroto. Não, ele estava se referindo ao Jeová. Tá? Quando ele disse assim, né, contando a parábola do filho pródigo, ele estava mostrando um Deus que acolhe, que ama, e não o Deus do Antigo Testamento que
pune, castiga, e quando não dá certo, ele manda eliminar. Né? Eu já disse para vocês, se espremer as páginas da Bíblia, sai sangue. Talvez ele seja o maior genocida da face da terra. O Jeová, Hashem, Adonai, como vocês queiram chamar, Yahu, Yahvé, Endil, Yaldabaote, Saclas, Samael, ele tem muitas faces. Esse aí é um pseudo-deus, não é o Deus verdadeiro. Nunca foi, não é o Deus de Jesus. Portanto, pelo amor do Pai incógnito, não fiquem dizendo que Jesus é a encarnação de Javé. Não fiquem dizendo que Jesus é Sofia. Não fiquem dizendo que Sofia é filha de Jeová. Isso é mentira. Nos escritos gnósticos não existe esta definição. Ok? Uma boa pesquisa sempre vale a pena antes da gente tentar querer argumentar ou refutar alguma coisa. Tá? Então vamos lá. Tá? Jeová é um Deus trapaceiro que finge ser um Aeon, um gerador. Tá? Muita violência tem sido cometida neste planeta para proteger o pseudo-deus bíblico de ser exposto. Na verdade, a agenda de Jeová encoraja e sanciona a violência, como qualquer pessoa sã pode ver e ler algumas páginas do Antigo Testamento. Meus amigos, às vezes quando a gente fala isso aqui, tem gente que, se pudesse invadir a televisão, vinha aqui me esganar. Né? Muita violência tem sido cometida neste planeta para proteger o pseudo-deus bíblico de ser desmascarado. Só que ele vai ser desmascarado. Não há como impedir isso. E o povo dele vai ser desmascarado também. Tá? O pseudo-deus precisa proteger, tá, sua identidade, tá, e preservar seu engano. Para fazer isso, convence os seus devotos humanos a lutar em seu nome. Está lá o pessoal se matando, uns por causa de Alá, outros por causa de Jeová. Tá? Este Deus trapaceiro, em particular, é extremamente ciumento e malicioso. Isso explica por que as três principais religiões, cujos seguidores tomam pseudodeuses como Criador Supremo, são informadas por uma agenda de violência, agressão e dominação. A Igreja Católica, que fez? Matou de pessoas na Idade Média. Aí tem um monte de católico fanático por aí. Não é verdade, não é verdade, a igreja não matou. A igreja matou, se ensinou. Parem de covardia, seus mentirosos. Tá? Assim como está acontecendo lá na faixa de Gaza. Tá? Assim como também o Islã faz. Porque também não são bons. Não venham para cá dizer que vocês são os bambambam da história, porque o Alá e o Jeová são a mesma figura. Parem de também acharem que são vítimas, que agora todo mundo é vítima de alguma coisa. O vitimismo tomou conta das pessoas.
Vivemos num planeta onde milhões de habitantes são apanhados pelo feitiço enganoso de um pseudo-deus. Este foi o aviso gnóstico para a humanidade. Alguns escritos de ufologia bíblica, né, a 9 teorias do contrato extraterrestre, né, ele fala aqui da entrevista que ele fez, tá? Christian O'Brien escreveu um texto chamado O Gênio de Poucos, particularmente astuto em seu perfil psicológico do Deus Pai bíblico, tá? E A.D. Orn, Origem Extraterrestre da Humanidade, afirma categoricamente que Jeová é um lisier, isto é, um reptiliano predador. Vem aqui, ó. O Christian O'Brien traduziu as tabuletas sumério-acádicas, né? E escreveu um livro chamado O Gênio de Poucos. Ok? E o A.D. Orn escreveu Origens Extraterrestres da Humanidade. E ele afirma que o Jeová, o Javé, tá? O Alá, o Brahma, seja lá o que for o nome que você quiser dar, é um reptiliano predador. Tá? Se quiser procurar esse livro, procure por aí, tá? Origens Extraterrestres da Humanidade. Por exemplo, Ron cita fontes gnósticas, mas é exatamente isso que você encontrará nos materiais de Nag Hammadi. O Apócrifo de João, tá? E outros textos cosmológicos usam o termo draconiano para Jeová, ou demiurgo, como também é chamado esses pseudo-deus. O nome dado a esta entidade nos mistérios foi Yaldabaoth, que é também aqui, ó, eles vão descrever Yaldabaoth ou Ildebuoth, tá? Traduzido aproximadamente isso, significa criador de colmeia ou horda. Agora, uma distinção importante não posso dizer que existem deuses malandros, malévolos em todo o cosmos, manifestando-se em vários mundos. Os ensinamentos gnósticos que sobreviveram não cobrem esta gama de fenômenos. A cosmologia gnóstica é específica para as condições do nosso sistema solar e da vida na Terra. Tá? Os videntes dos antigos mistérios pagãos observaram que as entidades arcônticas estão presentes no sistema solar, mas não são nativas da Terra como nós. Eles são literalmente uma espécie de extraterrestre e não terrestre. Tá? Como tal, eles só são capazes de entrar na atmosfera da Terra de maneira errática, fazendo breves incursões e depois saindo novamente. Por quê? Porque esses seres, eu volto a dizer, quando eles permanecem muito tempo aqui, tá? Nessa dimensão em que nós estamos, nessa densidade, nessa frequência e vibração, eles acabam morrendo. É por isso que cai um monte de nave por aí. Algumas são fabricadas em laboratórios, tá, dos Estados Unidos, de outros países aí, tá? E eles também manipulam geneticamente corpos. Eles... Desculpa o que eu vou dizer. Você já assistiu aquele filme que meu Deus, o nome do filme... eu vou descrever aqui, se você lembrar, comenta aí embaixo aí. Em que é um galpão muito grande
onde eles ficam fazendo experiências lá, serrando pessoas, cortando, corta a perna, corta o braço, corta, né? Albergue, isso, albergue. Tá? Você sabe o que acontece? Você sabe quantas milhares de pessoas desaparecem na Terra e nunca são encontradas? Simplesmente somem. Você sabe para onde eles vão? Para lugares onde eles vão ser manipulados tá? E transformados, mudanças de estrutura. Gente, são coisas assim que vocês nem imaginam, sacrifícios, tá? Para esses deuses, para essas entidades se alimentarem, se nutrirem, porque elas, vocês já ouviram falar do Mamon, né? Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, tá? Ninguém pode servir a Mamon e a Deus e ao Pai. Mamon é uma divindade, é um ser que representa o poder do dinheiro. E esse pessoal, eles vendem a alma até pro Yaldabaoth, para eles não perderem um centavo. Aí tem um monte de gente louca que fica pedindo para fazer pacto, para enricar. Faz, querido, faz. Faz lá, faz. Você me conta depois o que é que acontece. Tá? Para permanecerem na Terra, teriam de ser estabelecidas condições especiais, tais como os humanos estabeleceram em postos avançados, por exemplo, na Lua, nas profundezas do oceano. Os arcontes trapaceiros não podem viver na biosfera, assim como nós não podemos viver nos outros planetas do Sistema Solar, como Marte, Júpiter e Netuno. Tá? Não podemos viver. Assim como nós não podemos viver lá, eles não podem viver aqui. Eles vêm aqui muito rápido, e às vezes por acidente se estatalam e caem aí em alguma terra, aí o exército chega, recolhe, leva aqueles corpos e tal. Por quê? Vocês já perceberam que em todo lugar onde tem negócio de ET, os Estados Unidos chegam muito rápido para tomar do país? Aqui no Brasil eles fizeram assim. Eles vieram lá né, em Varginha e levaram. Por quê? Será o medo? Disse que se descubra que aqueles seres ali são meta-humanos, são manipulados, são corpos modificados. Né? Então, os gnósticos ensinavam que a Terra não pertence ao sistema solar, mas está meramente capturada nele. Então, olha aqui. Os gnósticos disseram, tá, vamos lá, que a Terra não pertence ao sistema solar. Ela foi capturada para cá. Aonde é que ela deveria estar? Aqui, ó. No núcleo galáctico. Ela deveria estar no pleroma. Tá? O pleroma é ocupado por várias dimensões planetárias. A Terra foi capturada né, jogada para cá. Por quê? Porque, né, ela foi criada e lançada para cá pelo Demiurgo, tá, com a substância fornecida pela Sofia. Tá? Então, muito bem. Você está entendendo? Eu sei que você está entendendo. Tá? Como afirma a teoria de Gaia, tá? De Lovelock
e Marguilis, a Terra difere do resto dos planetas pelo estranho equilíbrio da sua atmosfera, proporcionando não apenas um espaço para as formas de vida habitarem, mas um meio interativo no qual a vida pode evoluir, adaptar-se e inovar. Tal é o milagre da Terra, incluindo a espécie humana, como parte de uma experiência aberta, tá? Supervisionada pelos deuses cósmicos, os Aeões. A Terra é um caso especial, afirma a teoria de Gaia, porque a personificação de um cosmodeus, o Aeon Sofia, cujo nome significa sabedoria, neste planeta vemos sabedoria encarnada, viva, em evolução, ser ciente, né? E fazemos dela, Sofia é um dos cosmodeuses da galáxia que habitamos. Ela emergiu no centro da galáxia do Pleroma para ficar imersa em um corpo planetário, tá? Então o que eles dizem? Que a Sofia, isso o John Lambilage fala muito que a Sofia é a Gaia, mas não é a Gaia. A Sofia não é Gaia. Ela, parte de Sofia que foi usada para plasmar a Terra, e então a Gaia, na verdade, é a parte arcamote de Sofia, tá? Que está aqui, e não a Sofia em si, porque a Sofia está acima do governo do Demiurgo, ela está na 8ª esfera, né? E alguns escritos ela está na 9ª esfera, tá? Certo? Essa situação é única em nosso mundo. Mitologicamente, a chamada queda de Sofia. Para nós, Sofia é o único Aeon, ou cosmodeus, que está direta e sensorialmente presente. Vivemos na pele dela. Nossa mãe cósmica é o Aeon Sofia, a quem agora chamamos de Gaia. Volto a dizer, Sofia não é Gaia, tá? O John Lambilage é muito ligado a esse fenômeno cosmológico, a ecologia, que ele resolveu adotar os estudos que foram feitos, que deram origem à teoria Gaia, dizendo que a Terra é um organismo vivo. Sim, mas ela não é a Sofia. Ela não é a Sofia. Ela faz parte de Sofia. Ela é como se fosse uma dimensão da Sofia, mas ela não é a Sofia, porque a Sofia ela está em Urano, no servo de Urano. Ela não está encarnada na Terra. Ok? Então, mas Sofia também é mãe dos arcontes. Mãe indiretamente, né? Não é mãe direta dos arcontes. Os arcontes foram criados pelo Demiurgo a partir da substância, tá, de Sofia. Por isso que eu digo que alguns estudiosos eles acabam confundindo os escritos gnósticos, tá? Ela não é mãe dos arcontes, certo? Ou pseudodeuses astutos que querem que os levemos por aeões. A mitologia gnóstica, amplamente escrita no local, e ele vai dar o título aí do próximo livro, o livro dele já nunca foi traduzido aqui para o Brasil, né? Certo? Ensinava que antes de Sofia se transformar na Terra,
ela não se transformou na Terra. Desculpa, de novo, vou corrigir. O John Lamb Lage é um profundo estudioso do gnosticismo, mas comete o erro de dizer que a Sofia é a Terra. Ela não é a Terra. Ela forneceu a substância para que a Terra fosse formada por Yaldabaoth. Não foi ela que criou a matéria. A matéria surgiu a partir que o Yaldabaoth usou a substância da própria mãe. Tá? Por favor. Eu faço essas leituras porque eu gosto de corrigir certos absurdos que são ditos de interpretações gnósticas misturada com termos ecológicos, tá? Certo? Estas entidades começaram a moldar um mundo para si mesma, o sistema planetário exclusivo da Terra, que é o corpo de Sofia. Vocês já sabem que não é, tá? Eu estou lendo porque é um texto interessante. E foi formado um pouco mais tarde. Os arcontes são assim chamados do grego arcai, anterior, né? Os primeiros, porque eles e seu mundo foram formados antes de Sofia se transformar na Terra. Ela não se transformou na Terra. Nossa Senhora. Né? Tudo isso é um quadro enorme, é claro. Não espero que alguém o digira de uma só vez. Não é questão de digerir. É questão que há um engano nisso. Porque ao dizer que a Terra é Sofia, o John Lamb Lage está cometendo um erro e está, prestando um mau serviço aos gnósticos, que não fazem essa afirmação. Isso é uma teoria dele. Não há um escrito gnóstico que diga que a Sofia virou Gaia. Desculpa. Gaia é uma deusa grega, mas não confundir com Sofia. Tá? Esse tipo de coisa que muitas vezes leva pessoas mas não é mais fácil concordar com ele? Não. Não é porque o cara é bom, escritor bom, e eu tenho que dizer que o que ele escreveu está correto. Mas é notável que os videntes dos antigos mistérios tinham conseguido estabelecer este cenário e pegar ou largar, acredite ou não. É pegar ou largar, acredite ou não. Pessoalmente, acredito que este cenário é confiável e pode ser atestado contra as evidências. Tá? Aqui ele explica a origem dos ET arcônticos, tanto reptiliano, tá, como embrionários ou neonatos, os Greys, cabeça grande e olhos, né, esbugalhados, como nenhuma outra teoria pode fazer. É aqui, ó, esse aqui, ó, entendeu? Eles descrevem os arcontes. Os arcontes, eles têm esse formato, tá? Que é formato tipo um embrião humano, e tem um outro formato que é o formato que é chamado reptiliano, por causa do demiurgo, né? Certo? Cara de leão, corpo de serpente, ok? Aí, né? O valor do cenário gnóstico do demiurgo e sua horda é que nos dá uma estrutura para discernir vários tipos de entidades
não humanas e detectar um tipo predatório de Deus trapaceiro. Não insisto que estes sejam os únicos ETs predadores em nossa galáxia. Sei que existem histórias de muitos tipos, mas o fato brutal é que é suficiente para pôr em perigo nossa evolução. Segundo os ensinamentos gnósticos, acredito que os arcontes são a ameaça mais imediata e íntima para a humanidade. Ok? Aí, a insanidade, tá? E aqui ele vai dizer, né? A insanidade de Deus. Agora, apenas mais algumas palavras sobre a cosmologia gnóstica, então retornarei à questão que motivou este breve ensaio. Costumo dizer que os videntes gnósticos dos mistérios eram adeptos de habilidades paranormais como sonhos lúcidos, visões remotas, clareaudiência, clarividência. Se isto estiver correto, eles teriam sido capazes de observar, tá, os pseudodeuses arcontes e discernir o seu modus operandi. Na verdade, cerca de um quinto dos escritos de Nag Hammadi a respeito às origens, motivos, táticas e ações dos arcontes. Tá? É muito descrito realmente. Os escritos de Nag Hammadi se dedicam grande parte a mostrar quem são os arcontes. Tá? E o que esses videntes foram capazes de determinar sobre os deuses trapaceiros, predadores, pode ser crucial para a sobrevivência humana. Quero enfatizar o aspecto do seu diagnóstico de instrução alienígena, né? Intrusão, né? Intrusão alienígena, os intrusos, né? Alienígena. E Aldabaoth não apenas finge ser Deus, Criador Supremo, mas também acredita falsamente que é apenas isso. Tá? O arconte-chefe tem um complexo de Deus. Ele não está apenas tentando nos enganar, ele está enganado. O pseudo-deus está delirando, sua ilusão afeta todos aqueles que o seguem. Tal é a mensagem chocante dos antigos mistérios. A afirmação gnóstica da insanidade de Deus deve ser um dos conceitos mais surpreendentes da experiência humana, tá? Mas não é isolado, nem totalmente único. Em A Loucura do Ego, apresento um paralelo budista ao demiurgo gnóstico. Então ele diz aqui que ele fez um artigo sobre isso, né? Naturalmente, isto é exatamente o que Jeová também faz. Os crentes nas principais religiões, tá? Que tomam esta entidade delirante como seu supremo, como ser supremo, estão eles próprios delirantes. Na fé cega, milhões, tá? Olha só isso aqui, gente, tá? Naturalmente, isto é exatamente o que Jeová também faz. Os crentes nas principais religiões que tomam esta entidade delirante como seu ser supremo, estão eles próprios delirantes. Na fé cega, milhões de pessoas estão enredadas na ansiedade de um falso Deus e implicadas na violência e agressão dos arcontes. Nossa, isso aqui é o que está acontecendo. O demiurgo é uma divindade impostora que trabalha contra a humanidade. Ponto. Tá? Quem é o demiurgo? O Jeová, Javé, Hashem, Adonai, Yaldabaoth, Enlil, Alá, Brahma, esses são o nome dele, tá? E Yaldabaoth fica entre a humanidade e os aeões do núcleo galáctico, né? Que vocês já viram aqui.
fingindo ser um deles. A horda de arcontes, operando com uma mentalidade de colmeia, tenta se intrometer entre a humanidade e o Aeon Sofia. Encarnado, ele volta a repetir essa coisa de encarnado na Terra, né? Ela não está encarnada na Terra, volta a repetir. Assim trabalham contra a nossa sabedoria inata, tão intimamente ligada à inteligência de Gaia, na vã tentativa de nos desviar da nossa conexão. Certo? Bem, e já findando aqui o nosso vídeo, né, a dupla decepção. Tá? Finalmente, para encerrar, gostaria de retornar a entrevista com George Nouri. Né? É possível, perguntou ele, discernir ET Arconte de outros mitos ao redor do mundo? É claro que os Anunnakis sumérios, os arcontes gnósticos, são idênticos aos ETs modernos, mas não é de forma alguma fácil percorrer, tá, o enorme material do mito e do folclore e eliminar todas as referências aos pseudos-divindades. Não fiz isso nem completa ou exaustivamente, mas fiz várias tentativas neste sentido. Gostaria de relatar minhas investigações em outro artigo no site. Entretanto, há mais fator crucial no diagnóstico. Isso diz respeito ao duplo engano dos fenômenos ET. Tá? O próprio fenômeno impede de ver como funciona, desde a impressão, tá? E aí ele vai dizer aqui, ó, tá? Desde que apresentei a teoria ET Arconte neste site, tem havido conversas cada vez mais entusiasmadas sobre como os deuses descritos nos mitos antigos eram, na verdade, extraterrestres ou antigos astronautas. Estou certo de que incluir os arcontes nessa discussão pode ser extremamente instrutivo. Ao mesmo tempo, a introdução da contra-inteligência gnóstica sobre a intrusão alienígena, tá, leva o discurso a outro nível. Agora temos que nos tornar mais sofisticados na nossa compreensão do fator alienígena, tá? Certo? Então, quando ele faz essa abordagem sobre quem são os deuses, né, e é interessante que esse texto eu escolhi exatamente porque eu queria desmistificar essa ideia de que a Sofia é a Terra. A Sofia não é a Terra. Né? A Terra faz parte da substância de Sofia, mas não a Sofia encarnada. Isso é totalmente ridículo e não está em acordo com os documentos de Nag Hammadi. Tá? Até porque eles vão falar exatamente que Sofia, ao se arrepender do que ela fez, do que ela produziu, ela é colocada no 8º céu ou 9º céu, tá? E lá ela fica. Por quê? Porque ela não vai voltar para o pleroma até que haja a restauração de todas as coisas, né? Haja a profunda mudança na Terra. Então, os ciclos da Terra, tá? Essas mudanças do campo eletromagnético da Terra, dos polos da Terra e etc. e tal, são fenômenos que ocorrem porque é a mudança, né, a mudança de tempo, tá? Que é isso aqui, ó, tá? A mudança de eras, de ciclos, tá? Os ciclos da Terra. Nós entraremos agora no 7º ciclo da Terra. Ah, é o final de tudo? Não, não é o final de tudo.
As pessoas tendem a levar isso muito para o extremo de Apocalipse e etc, etc. Tá? Mas nós sempre temos que ter em mente que a Sofia está interferindo constantemente, porque ela é a intermediadora entre nós e, certo, os aeões no pleroma. E aí a gente precisa entender que o Cristo veio na Terra fazer o resgate do quê? Trazer o conhecimento, a gnose, para que a gente, abrindo a nossa percepção espiritual, abrindo a nossa percepção mental, ampliando a nossa percepção também extrasensorial, e a gente começando a expandir a consciência, a gente comece a se libertar daquilo que nós chamamos de simulador e da Matrix, forjada pelos arcontes, Anunnakis, Elohim, tá? Que tem como seu principal ser o Yaldabaoth, Jeová, Javé, Enlil e assim por diante, correto? Então, sempre que você puder, esteja nesse canal. A gente vai buscar o máximo, trazer o melhor do que a gente pode, de conteúdo, de artigos, para que a gente possa esclarecer muita coisa a respeito da nossa realidade. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.